Olá pessoal, nós estamos de volta. Nós vamos bater um papo agora sobre as rochas ígneas. Eu disse que a gente ia falar aí sobre as rochas plutônicas, não é? Nós falamos anteriormente aí sobre tipos de rochas e eu usei a expressão plutônicas algumas vezes aí. Falei com vocês, calma, nós vamos chegar lá, não perca a paciência comigo, tá? Então, olha lá, vamos dar continuidade aí. Rochas ígneas, também conhecidas como rochas magmáticas. Bom, essas rochas aí, elas já dizem pra gente, elas vêm do magma, não é? Ou seja, dessa massa de rocha incandescente, aquecida principalmente por causa do interior da Terra, tá? Onde você terá processos, onde nós teremos processos que vão provocar, vamos colocar grosseiramente, o derretimento dessas rochas e também vão provocar em determinado momento, de acordo com a pressão dela, o resfriamento dessas rochas. Então, quanto mais profundo eu tiver, maior o meu aquecimento e maior a desestruturação disso ou desse magma aí em questão de forma, tá bom? Então, as rochas ígnicas ou magmáticas resultam da solidificação de material rochoso, parcial ou totalmente fundido do magma gerado no interior da crosta terrestre. Então vai se dividir em dois. Nós chamamos de rocha plutônica. São as rochas extrusivas. Já diz pra gente de extrapolar, aquilo que sai do polo, de extrusiva, aquilo que é construída fora. Por um outro lado, a gente tem a vulcânica, intrusiva, ela é construída dentro ou formada dentro. Então, a plutônica é essa rocha que vem para a superfície e se forma na superfície e se dá de forma extremamente rápida a sua solidificação. Por quê? Porque ela está longe do fogo, ela está longe de quem aquece ela. E quem aquece ela? O interior rochoso. Perdão, gente, o interior da Terra. Então, se eu tenho esse afastamento efetivamente desse interior da Terra, automaticamente eu tenho também um resfriamento muito rápido. Óbvio, lembra que eu falei sobre os movimentos lá que ele tem interna da Terra? Então, quando você tem esse magma se aproximando mais do núcleo, você tem um aquecimento maior, e quando ele está se aproximando mais da crosta, ele tem aquecimento menor. Esse aquecimento menor vai trazer para a gente as diferentes formas de acontecer aí. Tá ok? Então vamos lá. Rochas ígneas são formadas de ocorrências. Nós vamos ver aí os plutons ou os batólitos, que é essa formação de rocha aqui, ó, gente. Em geral, essa formação de rocha aqui vai me dar rochas mais grosseiras. Por quê? Porque esses minerais, eles têm tempo de se reunir. Eles têm tempo de se juntar e essa cristalização se dá de forma mais suave, tá ok? Então você vai ter materiais onde você consegue distinguir com mais facilidade os minerais presentes. O granito está sendo formado aqui, tá bom? Então olha aqui, nós temos essa formação aqui, que é a dos batólitos, né? E temos essa formação aqui, que são dos stalks. Qual que é a diferença deles? A diferença deles é basicamente o tamanho de formação rochosa. Nós vamos apresentar aqui formações com mais de 100 metros quadrados de resfriamento desse magma. Lembra que aqui eu tenho um movimento de convecção acontecendo, onde essas rochas se chocam
e parte dela vai entrar novamente para o interior, ela começa a se aquecer e ela começa a, grosseiramente dizer, derreter novamente, e parte disso começa a introduzir dentro desse solo, formando para mim aqui corpos rochosos. Ok, gente? Aqui eu tenho algo que ainda não está sendo formado, é para a gente demonstrar o início. Aqui eu tenho uma formação que aparentemente ser pequena, ela tem aí no mínimo 100 metros quadrados, mas ela pode dar de forma quilometral aí, tá ok? E aqui eu tenho os stalks, que vão acontecer a mesma coisa, olha, tá saindo de lá de baixo esse magma e ele está subindo, tá ok? Por causa da pressão, ele está subindo e ele vai se formar aí, não vai chegar à superfície não, mas ele já vai se formar próximo da superfície, formando materiais aí que não são tão finos, não são tão lisos, tá? Mas são um pouco mais do que aqui. Diferença desse para esse, a expansão territorial que ele vai ocupar, ou regional, melhor dizendo, já que territorial não é uma boa expressão aí. Aqui a gente tem as camadas magmáticas, é só para a gente demonstrar os depósitos, né? Bom, os diques. Os diques é o resfriamento desse magma aqui que se dá nas fraturas dessas rochas aqui. Ele pode ser de forma sentimental, tá? Ou seja, ele pode aparecer aí em pequenas fraturas, ou ele pode aparecer em grandes fraturas e tomar dimensões aí de centenas de metros e até quilômetros, tá? O sil. O sil, basicamente, gente, nós vamos chamar ele de soleira. Ele vai se formar basicamente de forma tabular, tá bom? E como é que ele vai acontecer aí? Ele vai ter uma espessura e uma introdução, na verdade, desculpa. Ele vai ter uma introdução dentro dessa estratificação rochosa aqui. Então você tem aqui dentro uma estratificação acontecendo, você tem um corpo rochoso onde elas vão estar aqui, o mesmo tipo de rocha vai ter o seu corpo formando um sobre o outro e você vai ter vazios entre essas rochas. Então, os sedimentos, formando rochas sedimentares, e o magma vão preencher essas fissuras que vão acontecer aqui, provocando um processo de resfriamento rochoso, magmático, formando rochas magmáticas ou ígneas aí. Nós estamos considerando sedimentos aí também, porque eu posso ter as rochas magmáticas aí se metamorfando com outras. Tá ok? Bom, dentre isso, então, eu tenho dois tipos de derrames aí. O derrame por erupção central e o derrame por erupção fissural. Aqui a gente vê esse derrame por erupção fissural um pouco mais bem apresentado, né? Aqui como DF, é o mesmo que está acontecendo aqui, e o meu EC está acontecendo aqui na erupção central. Qual que é a diferença dele? O desenho não está muito nítido, mas aqui é uma formação vulcânica, ou seja, eu tenho a formação aqui de um cone, onde eu tenho um canal central, onde eu tenho o escape desse magma. Ele vai formar então um resfriamento rápido desse material rochoso quando ele estiver em contato com a minha superfície. Aqui não é diferente, também nós teremos um resfriamento rápido. Mas vamos terminar de falar aqui. Então esse magma vai ter esse resfriamento rápido, formando rochas plutônicas. Qual que é a diferença dessa daqui para essa daqui? É que o resfriamento aqui vai ser tão rápido
que eu não tenho tempo desses minerais que estão ali formando essa massa magmática, se é que essa expressão é boa, eu não dou tempo para eles se reunirem. Então eu tenho uma rocha muito mais homogênea, tá ok? Costumo brincar assim, olha gente, aqui é como se fosse um bolo cheio de confeito misturado na massa, aquele bolo formigueiro. Eu consigo identificar o que é no meu bolo formigueiro, no meu batólito, no meu estoque. Eu consigo identificar o que é uma massa rochosa, consigo identificar o que é o meu chocolate misturado lá. Meu chocolate, minha castanha, não é isso? Fazendo a brincadeira com a comida aí. Na mão contrária aqui, nesse tipo de rocha, é como se eu tivesse simplesmente um bolo, tá? Onde eu não consigo identificar o que é farinha, o que é ovo, o que é leite, tá? Por quê? Porque eu não consegui tempo para que esse material se reunisse, ok? Então aqui eu consegui a reunião dele, aqui eu não consegui a reunião dele. Nesse processo aqui, então, ele sobe lentamente e ele ainda vou achar os materiais detríticos aqui. Aqui eu não vou. Aqui eu encontro o granito muito presente. Qual que é a diferença daqui, então, para o derrame fissural? Basicamente, o derrame central, já vimos aí que ele se dá de forma cônica, né? Ou seja, ele tem um cone de abertura, onde é pela formação do derramamento do magma, e aqui é um derrame de forma planáltica, ou seja, ele vai formar para mim um terreno rochoso, tá? A gente vê isso aqui no nosso Planalto das Goiânias, muito aparecendo aí de forma um pouco mais espetacular, tá? Essa região, algumas áreas aí do Planalto da Diamantina vai aparecer também, mas nós estamos aqui com derramamento fissural que vai formar planalto, ou seja, áreas ligeiramente onduladas com uma superfície rochosa muito presente. E qual que é essa superfície rochosa? Como ela acontece? Com resfriamento que acontece por causa dessas fissuras presentes no meu solo aqui, ó. Olha as fissuras aqui. Aqui eu tenho um canal de abertura onde efetivamente essa erupção acontece. Aqui eu tenho fissuras acontecendo pouco a pouco. Vamos lá, pessoal. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Vamos ver um pouquinho mais de perto aqui. Então, basicamente, eu tenho rochas primárias e rochas secundárias, não é isso? Nós ainda estamos falando de rochas ígneas, tá ok? Quem são as rochas ígneas? As rochas ígneas são as chamadas rochas primárias. Quem são as chamadas rochas secundárias? Rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então, nós estamos falando aí que elas são secundárias porque elas se originam de uma primeira rocha. Então, elas são segundas rochas, grosseiramente dizendo. Tá ok? Aqui a gente vê o que a gente chama de ciclo rochoso. Eu tenho magma, não é isso? Aqui eu tenho o meu cone, né? Onde eu tenho a formação vulcânica aí, ó, o vulcão aparecendo, num processo de solidificação por resfriamento rápido. Então eu tenho esse resfriamento. Essas rochas que não chegam a extrair, elas são as rochas, como nós já dizemos, já dissemos, são rochas que vão apresentar aspectos mais grosseiros, com minerais mais presentes, elas vão se solidificar de forma mais lenta, porque elas estão ainda próximas do aquecimento aí, não é isso? E as que vão para fora são as que vão solidificar de forma mais rápida, que vão apresentar texturas
mais finas, vamos colocar assim, ok? Essas rochas podem passar por um processo de intemperismo rochoso, ou a perda do meu tempero, tá lembrado? Elas são transportadas, são depostas, formando processos de litificação, formando o que a gente chama de rochas sedimentares. Demonstra aí para a gente, ó, essa rocha sendo depositada em regiões, principalmente em regiões de planície, planalto, áreas de intemperismo, planícies, áreas de deposição. Vou mostrar uma outra imagem aqui que isso vai ficar um pouco mais tranquilo para vocês. Tá ok? Desculpa. E as minhas rochas sedimentares, então, vão aí poder passar por um processo de metamorfismo. Rochas metamórficas podem se transformar em outros tipos de rochas metamórficas, também assim dizendo, e podem passar por um processo de fusão, se transformando em magmas. Esse metamorfismo aqui, gente, é alteração química e novas formas de reunião desses minerais, se transformando inclusive em outros minerais. Por isso que a gente fala que é nova forma. Muita gente confunde achando que é nova forma de rocha. Ora, se fosse simplesmente uma nova forma de rocha, a sedimentar seria uma forma metamórfica. Não, ela passa por um metamorfismo. Ela passa por um processo de transformação, onde esses minerais se transformam em outros tipos de minerais. Tá ok? Por um processo de reação química. Tá? Vamos ver aqui, ó, onde a gente vê isso um pouco acontecendo aí. Um dos fatores de pressão química que ocorre, ele vai ocorrer aqui, ó grandão aí para você ver. Ele vai ocorrer aqui. O que ele vai ocorrer? Vai ocorrer o metamorfismo. Por quê? Porque ele sofre um processo de pressão e desconstrução também desse material rochoso que está aqui, tá? A gente vê aí apresentando aí, tá? Então olha lá o magma aparecendo, olha, rocha parcialmente fundida, aqui eu tenho magma, ele sobe, tá lembrando lá pelo meu cone, né? O cone de indução, formando então essas rochas aqui, que são as rochas primárias ou rochas ígneas ou rochas vulcânicas. Passa por um intemperismo rochoso provocado pela água da chuva, pela acidez presente nessa chuva, pela acidez dessa vegetação aqui, dessas raízes da vegetação, pelo vento, pelo sol, tá? Que vai contrair e vai dilatar essas rochas, e esses sedimentos vão se depositar nessas partes mais baixas. Quando eu falo de planície e planalto, planalto ele é um lugar onde eu tenho uma intemperização mais forte, e planície é um lugar onde eu tenho deposição mais forte. Olha aqui os sedimentos acontecendo aí, ó. Muito legal a gente falar isso, porque eu não sei se vocês já viram na beirada do rio, que tem as partes mais baixas, depois eu tenho uma elevação onde o terreno comum aparece, ou seja, onde eu tenho um nivelamento do terreno. Mais próximo do rio, eu tenho um rebaixamento do meu solo e depois tem o rio. Esse lugar onde acontece esse rebaixamento desse solo é chamado de planície de inundação. Por que eu estou te contando isso? Porque esse rio, quando ele enche e ele acumula ali, quando ele baixa, ele vai depositar esses detritos ali, esses sedimentos, mesmo que esses sedimentos sejam rochosos e também eu tenha resíduos orgânicos,
ele vai depositar nessa área. Então, para você lembrar que planície é um lugar de depósito e planalto é um lugar de intemperismo, de varredura, de processos de lixiviação. Quando a gente fala de lixiviação, lembra da palavra, parece lixa, ok?